3 predadores, 3 histórias reais e um único instinto: matar para sobreviver. Do fundo do mar aos rios mais perigosos do planeta, esses são os ataques que ninguém nunca esquece. Imagine estar diante de um dos animais mais inteligentes do planeta, mas que também se tornaria um dos mais temidos. Essa é a história de Tilikum, a orca que ficou conhecida como a assassina dos mares. Tudo começou quando Tilikum ainda era apenas um filhote, capturado nas águas geladas da Islândia, arrancado do oceano e de sua família, foi levado para viver em cativeiro, em tanques apertados e longe de sua verdadeira natureza. Para o público, Tilikum era apenas mais uma atração de entretenimento. Mas por trás dos saltos impressionantes e dos aplausos, uma vida de sofrimento e tensão estava sendo construída. Em 1991, em um parque no Canadá, o primeiro sinal de perigo surgiu. Durante um show, Tilikum e outras orcas se envolveram em um episódio que terminou na morte de uma treinadora. O mundo ficou chocado, mas muitos acreditaram que aquilo havia sido apenas um acidente isolado. Só que não era. Esse era apenas o começo de uma história muito mais sombria. Os anos se passaram e Tilikum foi transferido para o SeaWorld, onde se tornou uma das principais estrelas do parque. Milhares de pessoas assistiam a seus shows todos os anos. Mas no dia 24 de fevereiro de 2010, diante de centenas de espectadores, o impensável aconteceu. O espetáculo parecia seguir normalmente, até que de repente tudo mudou. Tilikum agarrou sua treinadora, Dawn Brancheau, e a tragédia tomou conta do palco. Orca a puxou violentamente para dentro da água, agarrando-a pelo braço e depois pelo cabelo. O público pensou por alguns instantes que aquilo fazia parte do espetáculo, mas logo os gritos começaram. Tilikum não a soltava, ele a arrastava de um lado para o outro com brutalidade, em um comportamento que lembrava um predador lidando com sua presa. Treinadores desesperados tentavam intervir, jogavam cordas, batiam na água, mas nada adiantava. O tanque se transformou em um cenário de horror. Dawn Brancheau lutou, mas não havia como vencer a força de uma orca de mais de 5 toneladas. Depois de longos minutos de desespero, o inevitável aconteceu. A morte de Dawn abalou o mundo. Manchetes estamparam o caso, vídeos correram à internet e o nome Tilikum virou sinônimo de polêmica. Afinal, quem era o verdadeiro culpado? A orca que atacou ou o sistema que transformou um animal selvagem em atração de circo? Tilikum permaneceu em cativeiro até 2017, quando morreu. Para muitos, ele será sempre lembrado como a orca assassina. Para outros, um prisioneiro que apenas reagiu às condições impostas a ele. E você o que acredita? Tilikum foi um assassino ou... Steven Payne e sua namorada de longa data estavam no tipo de férias com que todo mundo sonha. Originalmente da Nova Zelândia, Steven foi diretor de vendas e marketing em Melbourne por alguns anos e passou seu tempo livre como bombeiro voluntário, mas suas verdadeiras paixões estão na vida ao ar livre, caminhadas, caiaque, snowboard, pesca e, acima de tudo, surf. Ele era tão ativo por natureza que nem precisava se esforçar na academia para acompanhar suas tarefas de bombeiro. Todo aquele trabalho com remo e escaladas foram suficientes para mantê-lo em ótima forma. Na verdade, ele também foi um jogador de rugby excepcional em sua época, mas desde que começou a ser um homem que usa terno e gravata, Steven simplesmente não conseguia mais dedicar o tempo necessário ao esporte. Mas a rotina estava afetando-o. Então, ele e seus parceiros economizaram o máximo de tempo livre possível, até que pudessem tirar 6 meses inteiros de folga, viajando ao longo da costa da Austrália em uma caravana. Com seu amado cachorro Poppy. Os primeiros 5 semanas foram tão boas quanto se poderia esperar, a menos que você conte um pneu furado. A próxima parada foi em Wharton Beach,
uma daquelas praias pitorescas de areia branca, com águas cristalinas e ondas que nenhum surfista consegue resistir. Eles escolheram Wharton por vários motivos. Primeiro, aquelas águas claras eram ideais para mergulho com snorkel, uma atividade que a parceira de Steven gostava. Havia também um parque de caravanas nas proximidades, frequentado principalmente por outros surfistas e bodyboarders, o tipo de lugar onde outros entusiastas de esportes aquáticos podem se encontrar. Steven escolheu esta praia porque, apesar de todo o seu tamanho gigantesco e gosto por esportes perigosos, era um gigante sociável e gentil no coração. Como você pode imaginar, o casal amigável com seu adorável cãozinho não perdeu tempo em fazer amigos rapidamente. Eles foram convidados a se juntar a alguns outros caravaneiros para uma experiência de surf e mergulho com snorkel durante todo o dia. Começando bem cedo na manhã seguinte. O dia amanheceu claro e ensolarado, e o grupo de novos amigos já estavam de pé com seus coolers embalados e equipamentos nas mãos. As meninas alternavam entre as pranchas de surf e as piscinas rasas, enquanto os homens surfavam principalmente nas ondas mais profundas, e Pop encontrou muitos hollows para enfiar o nariz, sem mencionar todos os coçadinhos na cabeça e guloseimas dos quase 40 banhistas que não resistiram ao amigável canino. Às 11 horas, o grupo se reuniu para um lanche rápido. O que as poucas dezenas de mergulhadores e surfistas não sabiam era que naquele exato momento duas coisas estavam acontecendo. Primeiro, um grande tubarão branco foi visto a apenas 2 milhas de distância da praia de Wharton às 11h25 daquela manhã. Patrulhas foram enviadas para avaliar a urgência da situação. Tudo o que as pessoas que o viram disseram foi que essa coisa era enorme, maior do que qualquer coisa que já tivessem visto antes. E em segundo lugar, um dos visitantes de Wharton tinha acabado de ligar seu drone para capturar algumas daquelas praias cênicas de cima. Se Steven e seus novos amigos tivessem ficado sob o guarda-sol por mais 10 minutos, nenhum de nós saberia quem era Steven hoje, mas Steven e os outros 2 homens não ficaram por mais tempo. Eles esperaram nas águas rasas às 11h50. 2 dos rapazes estavam sentados em suas pranchas, enquanto Steven estava na água na altura do peito discutindo em qual linha de ondas eles iriam mirar em seguida. Aquela fera maior do que qualquer outra que Wharton tinha visto em uma década estava pelas águas rasas por um bom tempo, mas as crianças molhando os pés nas últimas ondas simplesmente não eram profundas o suficiente para o alvo. Estava esperando que alguém se aproximasse um pouco mais fundo, só precisava que a água estivesse alta o suficiente para esconder seu corpo, e com certeza Steven e seus amigos estavam na profundidade certa. Escolher qual deles atacar foi uma decisão fácil. Os pés dos outros homens estavam na água enquanto o corpo inteiro de Steve estava submerso. Ele era apenas o alvo maior dos 3. O drone passou zunindo por cima. Os 3 homens até olharam para cima e acenaram amigavelmente para a câmera. As mulheres na praia também estavam observando o drone, e se algum deles pudesse ver através daquela lente, eles teriam capturado a sombra incrivelmente grande disparando em direção aos rapazes. Pop, que também estava observando o drone, de repente virou a cabeça e correu para a beira da água, quase como se seus sentidos caninos soubessem que seu mestre estava em apuros. A força com que o tubarão atingiu Steven foi tão grande que os outros 2 homens foram catapultados vários metros pelo ar. Espuma branca e vermelha explodiu da água como uma erupção. Na praia, as cabeças dos turistas se desviaram da observação do drone, voltando-se para os 3 gritos de pânico vindos do mar. A 50 milhas de distância, todos puderam ver a gravidade da situação. A cabeça de Steven ressurgiu apenas por um segundo antes de ser puxada de volta para baixo. Os outros 2 estavam lutando por ar, agarrando desesperadamente suas pranchas para sair da água.
A nuvem de sangue que subia do fundo os engolfou, e estava se espalhando assustadoramente rápido. Quase instantaneamente, 7 homens da praia correram para a água gritando na esperança de assustar a fera, e também de tirar os 3 homens de lá o mais rápido possível. Ao mesmo tempo em que seus companheiros voltaram para suas pranchas, a cabeça de Steven apareceu uma última vez, apenas o tempo suficiente para soltar um grito estrangulado, e então ele foi puxado de volta para baixo da superfície. 15 segundos foram tudo o que levou para aquela monstruosidade agarrar Steven e arrastá-lo para o fundo do oceano. Os socorristas chegaram a uma poça de água vermelha, gritos petrificados da namorada de Steven, e nada além de uma prancha de surf com um pedaço faltando. A resposta das autoridades foi rápida. Como eles já estavam na área, os barcos foram mobilizados na esperança de uma recuperação. Mas esses esforços de busca foram rapidamente interrompidos quando o dono do drone se apresentou. Ele capturou todo o ataque em Full HD. As evidências eram inegáveis. Não tinha como Steven ainda estar vivo. O vídeo mostrou o tubarão acelerando para o fundo com Steven em suas mandíbulas. As autoridades continuaram a procurar partes do corpo, na esperança de pelo menos dar à parceira de Steven e sua família algo para enterrar. O ataque aconteceu em 10 de março de 2025, e em 12 de março todos os esforços de busca foram retirados. A comunidade ao redor de Wharton continuou a procurar por mais 2 dias, mas não encontrou nada. As autoridades se recusaram a divulgar as imagens do drone ao público, temendo que as imagens viscerais traumatizem a família e todos que as assistirem. O litoral da Austrália não mostra sinais de desaceleração de ataques de tubarão tão cedo. Quantos mais encontrar? Imagine estar caminhando tranquilamente com seu cachorro, e de repente um predador de 300 quilos salta da água direto em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu com Gloria Serge, uma idosa de 85 anos, em um dos ataques de jacaré mais brutais já registrados na Flórida. O que ela fez em seguida deixou todos em choque. Deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder mais histórias reais como essa. A Flórida é famosa por seus jacarés. Estima-se que existam mais de 1 milhão deles espalhados por praticamente todos os corpos d'água do estado. Com uma população tão grande, os encontros entre humanos e jacarés não são raros. Desde 1948, já foram mais de 450 ataques documentados. Nós já ouvimos histórias incríveis de animais salvando humanos, baleias protegendo nadadores de tubarões, cães enfrentando predadores para defender seus donos. Mas o que quase ninguém fala é sobre o oposto, como os humanos são capazes de arriscar e até sacrificar suas próprias vidas para salvar seus animais de estimação. Fevereiro de 2023, no complexo de aposentados Penish Lakes, na Flórida, Gloria, acompanhada de seu fiel cachorro Trooper, fazia sua caminhada diária em volta do lago. O que parecia ser apenas mais uma tarde tranquila se transformaria em seus últimos minutos de vida. Do outro lado da água, um jacaré de 3 metros a observava em silêncio. Ele deslizou para dentro do lago, quase invisível sob a superfície. Gloria não percebeu que estava sendo caçada. De repente, em um salto brutal, o animal saiu da água tentando abocanhar Trooper. Gloria, sem hesitar, jogou o cachorro para longe, fora do alcance das mandíbulas. Mas isso a colocou diretamente no caminho da fera. O jacaré agarrou sua perna com força descomunal e a arrastou para dentro do lago. Os gritos de Gloria ecoaram pelo condomínio. Trooper latia desesperado na beira da água, impotente diante do ataque. Uma vizinha, Carol Thomas, de 76 anos, correu ao ouvir os gritos. Com o telefone em mãos, ela ligou para a polícia enquanto tentava ajudar com uma vara de ferro de seu jardim. Mas quando chegou perto, a cena foi devastadora.
Glória já não lutava mais, seu corpo flutuava sem vida, enquanto o jacaré a puxava de volta para o fundo. Autoridades chegaram pouco depois. Encontrando os moradores em choque, o jacaré foi capturado e medido. 3 metros de comprimento. Devido ao risco, ele foi sacrificado. O condomínio iniciou uma força-tarefa para retirar outros animais dos lagos e tentar evitar novas tragédias. Glória foi a terceira vítima fatal de jacarés na Flórida em apenas 6 meses. No entanto, em meio a tanto horror, uma coisa ficou clara. Glória deu a própria vida para salvar Trooper. Hoje, o pequeno cachorro vive com os familiares de Glória. Seu destino poderia ter sido a morte nas mandíbulas de um predador, mas foi salvo pelo ato de amor e coragem de sua dona. O que você faria nessa situação? Arriscaria sua vida pelo seu animal de estimação? Comente aqui embaixo. Esses foram os últimos, aterrorizantes minutos de Glória Serge, sua aflição final.